Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Em casa, na quarentena, descansando bastante, cuidando para não contaminar outras pessoas ou não ser contaminado. A nossa aula de hoje, ela vai tratar de reinos e impérios da África. A África antiga não é como é a África hoje. A África é um país, né, um continente com mais de 50 países. Tá? Um dos países mais importantes da África é chamado de África do Sul. Né? Tem outros países como Senegal, Moçambique, Angola, Nigéria, Guiné-Bissau, entre outros países também importantes para o estudo da cultura africana. Mas antigamente não tinha essa configuração, não tinha essa montagem, né, que tem hoje, essa montagem geográfica, essa divisão territorial que foi implantada pelos europeus. Antigamente, a África ela tinha reinos, impérios, né, que eram constituídos de várias aldeias, e as sociedades, né, uma sociedade muito importante, era a sociedade do Sahel. Essa sociedade era uma sociedade que vivia próxima ao deserto do Saara. Né? E lá tinha os reinos, por exemplo, o reino de Gana, que era também conhecido como reino de ouro, porque tinha muitas riquezas, era um reino muito poderoso, né? E isso crescia muito os olhos dos europeus e de outros povos. Por quê? Porque onde tem ouro, onde tem riqueza, né? As pessoas têm interesse de acumular esse tipo de minério. Também outro reino importante, né, que nós podemos estudar nesse capítulo é o reino de Mali, que foi um reino também muito disputado. Né? O reino de Mali ele tem algumas características que eu queria dividir com vocês. Né? O Império de Mali foi formado no século XIII, com a incorporação de grande parte do reino de Gana, pelo líder Mandinga Sundata. Outras regiões próximas também passaram a fazer parte desse império, o que constituía uma África territorial entre o Oceano Atlântico e o Rio Níger. As principais cidades do Império de Mali, como Tombouctou, Djenné e Gad, situavam-se em regiões estratégicas, por onde passavam as caravanas comerciais. Então tinham muito interesse nessa região também pelo comércio de caravanas. As pessoas passavam com as caravanas de camelo, de cavalo, para atravessar o deserto e aí negociar mercadorias. Tá? Então isso era muito interessante, trazia muita riqueza para os africanos. Como é que era a cultura de Mali? Desde a sua fundação, o Império de Mali já estavam integradas tradições islâmicas, por isso foram constituídas diversas mesquitas na região. Então, a cultura dele é uma cultura islâmica, eles assumiram esse tipo de religiosidade, que é o islamismo, que era uma adoração a Alá. Né? Eles acreditavam nos escritos de Maomé e, a partir daí, criaram várias mesquitas lá no reino de Mali. O ensino era acessível apenas às camadas mais ricas da sociedade, né, da população, e dividido em dois níveis. Né? O elementar, em que se aprendiam a leitura e a recitação do Alcorão. E o superior, em que as pessoas aprendiam ciências, como matemática, astronomia, lógica, além de aspectos da cultura islâmica. Então, nesse reino de Mali tinha uma cultura, tinha um conhecimento pela escrita, pelo saber. Por quê? Porque para ser islâmico, a pessoa tinha que saber ler, para poder interpretar o Alcorão. Né? Então isso era muito importante. Tinha uma figura muito importante também nesse reino de Mali, chamada os griots. Quem eram os griots? Eram aqueles contadores de história, aquelas pessoas que tinham uma boa memória, e eles cantavam e contavam histórias falando sobre os antigos africanos. E esse tipo de fonte, né, que é uma fonte histórica importante, a história oral, ela conseguia, esse tipo de fonte conseguia levar o conhecimento e a história dos africanos de geração em geração. Né? Isso é que acontece muito com a gente, né? Até hoje em dia. A gente acaba aprendendo muito
pelo que as pessoas falam, né? Pelo que os nossos pais, nossos avós contam, né? Como era antigamente, aí a gente vai guardando na memória como é que funcionava a sociedade de antigamente. Também tinha os reinos iorubás. Né? Há milhares de anos, os povos da etnia iorubá ocupavam a região onde hoje ficam países como Nigéria, Togo e Benin. A partir do século VI, diversas cidades desenvolveram-se na região, constituindo os principais reinos iorubás, como Benin e Oyo. Bem, a cidade de Ifé era uma das mais importantes e representava o centro espiritual e religioso dos iorubás. Os iorubás também é uma tradição antiga africana, né? Eles tinham algumas características tradicionais. Os iorubás, além de realizar atividades comerciais, também desenvolveram uma tradição artesanal de manipulação de ferro e produto de inúmeras esculturas em relevos com metais. Então eles também tinham essa cultura de trabalhar o ferro. Muitas pessoas que sabem, né, no Brasil hoje fazer porta, janela, trabalhar com ferro, né, eram pessoas que são descendentes de negros, né, e eles têm um conhecimento que foi passado de geração para geração, e assim se tornaram serralheiros, né, ferreiros e tal. A tradição oral desempenhava um papel de bastante destaque na expressão religiosa desse povo. Então também a questão da oralidade, do conto, da conversa, né? Isso tudo ajudou muito a manter essa tradição. De acordo com essa tradição, o mundo e tudo o que existe teria sido criado por Olorum, também conhecido como Olodumaré, o nome, né, em Yorubá que eles davam para Deus. Além de Olorum, os Yorubás reconheciam e cultuavam uma grande quantidade de divindades que denominavam orixás. Então, tem outro povo também importante, os bantos, né? Cultura iorubá, cultura banto. Né? O termo banto refere a cerca de 400 grupos étnicos africanos que se comunicavam por meio de línguas de origem comum. Apesar de partilhar dessa mesma origem linguística e religiosidade e as formas de organização política ou social desses grupos são bastante distintas, eram diferentes, né? Apesar de cultuar os orixás e tal, ter um tipo de religiosidade, mas ainda eles tinham suas diferenças. O reino do Congo, um dos mais importantes reinos bantos, fundado entre os séculos 13 e 14, esse reino ocupava o território atualmente onde se localizam partes de Angola, do Congo e da República Democrática do Congo. Então, né, o Congo é toda essa região. O poder desse reino era fortemente centralizado nas mãos do rei, chamado Mani-Congo, e era dividido em províncias administrativas por governadores escolhidos pelo rei entre os membros da família aristocráticas ligadas a ele. Okay? Então também tinha sua organização política, administrativa. Né? A África também tinha essa ideia de um poder estruturado por um rei, né? Que dividia tudo entre os seus familiares. Cada grupo familiar dominava uma certa região, uma província e tal. Assim era a África antes dela ser dominada pelos europeus. Né? Depois criaram um outro tipo de divisão e cada país europeu ficou com um pedaço da África. Né? Criou-se uma dominação. Um pouco do que aconteceu com o Brasil, com os países da América do Sul, que foram dominados pelos portugueses e pelos espanhóis. Ok? Então, na próxima aula, a gente continua. Estudem. Brevemente nós estaremos juntos, né? Estou com saudade de vocês. E com certeza nós vamos passar, né, dessa fase do Covid-19. Se Deus quiser, tudo vai melhorar. Vamos ter fé. Um abraço para vocês. Fique com Deus.